Ícaro Ricarte, técnico de som do filme O Balbarco. Eu me chamo Juliana Cíntia, eu sou antropóloga e no momento eu estou fazendo doutorado no Museu Nacional. Olá, meu nome é André Martins, eu sou diretor, editor, colorista e algumas outras funções do filme O Balbarco. Eu participei muito como uma assistente, né, de direção, junto com o André, pensando um pouco como construir essa narrativa, o roteiro, conversa com o seu Davi. Eu acompanhei junto com a equipe, a gente construiu junto essa conversa com ele, tecer um pouco dessa narrativa, né, de como é que a gente ia contar um pouco da história do seu Davi. O Balbarco se trata de um filme independente, realizado com recursos próprios. Uma equipe bem enxuta. Fomos 3 na equipe, eu, Ícaro e Juliana, além do seu Davi, que é o protagonista do filme. O Balbarco, ele é um documentário Que se passa dentro de um barco, com o seu Davi narrando suas histórias de vida. E que está ali no Jardim do Baobá, dos parques, né, da cidade do Recife, e ele realiza passeios no rio Capibaribe. Histórias essas que contam muito dessa relação sobre o rio Capibaribe e a relação que seu Davi tem com o rio e como ela atravessa toda a vida. Da vida de pescador, né, dessa vida de barqueiro, essa vontade de navegar, essa vontade de estar junto com a natureza. E aí o filme, ele se dá, né, através de um passeio que nós fizemos com o seu Davi e fomos conversando. Ele foi contando um pouco da história, da trajetória dele com o rio, com aquele lugar, como que ele se tornou barqueiro, como que ele saiu da Zona da Mata, uma região de agricultores, criou uma relação com a pescaria, aprendeu a navegar e hoje ele é barqueiro ali no Jardim do Baobá e ele vai tecendo, né, contando todas essas histórias. E a relação com os turistas, né, as pessoas com quem ele convive ali dentro do barco dele. Essa questão também ambiental, o carinho, o amor que ele tem pelo rio, como é que a gente constrói uma outra visão da cidade do Recife a partir do Capibaribe e a partir da história, né, desse personagem, seu Davi, que tem essa relação aí profunda com o rio e com o Jardim do Baobá. A justificativa do filme, ela se deu através de uma visita no Jardim do Baobá, em Recife. Surgiu essa necessidade de pesquisar, que de um tempo para cá cresceu muito a questão dos barqueiros fazerem passeios, né? Não só a questão do transporte, o deslocamento de um ponto ao outro, mas um passeio, algo mais turístico. Esse turismo navegável, né, por rios, ele já existe há muito tempo, uma empresa grande aqui em Recife. Chegou esse questionamento se era algo relacionado a uma nova fonte de renda, fosse mais rentável do que a pescaria ou vice-versa. E de lá eu conheci seu Davi. O seu Davi, ele tem essa relação assim, quase de uma simbiose com, né, o espaço do Jardim do Baobá. Ele é uma figura ali que é conhecida e reconhecida por todo mundo que frequenta aquele espaço. E através da pesquisa a gente percebeu que o turismo, né, com barcos, com as embarcações, ela é muito mais uma necessidade do que uma nova fonte de renda. A pesca se torna muito difícil por conta da poluição. O trafegar, né, com turista, esses passeios, eles acabam sendo uma alternativa para poder trazer o pão de cada dia. Mas o legal e o diferente de todas as outras produções é que foi um documentário feito, construído ali na hora, com o seu Davi. A gente tinha uma série de perguntas, a gente não sabia o que ele ia responder. Corria o risco dele ser monossilábico, responder sim, não, para tudo, mas funcionou bem. A gente foi tudo construído. Conforme ele ia respondendo, a gente já conseguia até identificar, não, esse trecho tem que estar no documentário, esse trecho aqui vai ser interessante para se falar. Então, de fato, foi uma construção coletiva. Tecer um diálogo com o seu Davi tinha uma coisa muito do encontro antropológico e etnográfico, que é a gente se reconhecer em pessoas que têm uma trajetória tão diferente da gente. Isso aconteceu comigo e com o seu Davi. Nós dois nascemos na Zona da Mata Pernambucana e fizemos esse trajeto de deslocamento para a capital. E aí a gente construiu uma vida em Recife, na região metropolitana. Essa similaridade das nossas trajetórias facilitou para mim ter ponto de identificação para
iniciar, né, esse bate-papo com o seu Davi, para a gente conseguir estabelecer aí uma conexão. O tom do documentário foi dado exatamente ali, conforme a gente perguntava, conforme a gente conversava com o seu Davi. Ele me chama de minha conterrânea, assim, uma coisa afetuosa que a gente estabeleceu na construção, né, do filme. Isso eu acho fantástico, né? Essa possibilidade de se enxergar em alguém que tem uma história, uma trajetória tão diferente da minha, poder aprender também com o seu Davi muita coisa. Ele é uma pessoa que tem uma acessibilidade, uma habilidade de conversar e contar histórias, de tecer também essas narrativas de um jeito tão próprio. E isso tudo, assim, encantou a gente, então por isso também do filme, né? Porque seu Davi é uma pessoa que a gente gosta de ouvir e com quem é muito bom conversar. Pude ver como que a antropologia também pode contribuir, né, nesse formato de documentário, de ajudar nessa construção, né, desse diálogo com as pessoas, através de uma temática, através da história de vida de alguém. Para quem não tem essa experiência com o audiovisual, com a produção, entender, né, que fazer um filme é algo complexo. Foi loucura total, né? Trabalhar com áudio é loucura, porque nunca tem tempo bom. A não ser que você esteja gravando em estúdio, as condições nunca são ideais para o seu trabalho, independente do kit de microfones que você tenha. Muito além de dar o play na câmera e começar a falar, ter toda uma preparação, né, anterior a isso e também posterior, porque tem toda a parte de edição, de construção, né, desse filme. E a ideia de gravar dentro de uma embarcação em movimento, né? Então, inicialmente eu fiquei na dúvida, vou precisar de um Steadicam, né, de um gimbal, para poder evitar o balanço do barco. Como é que a gente vai trabalhar a questão da luz? Por mais que ele seja coberto, na movimentação, uma dança de sombra, a movimentação de sombra, a posição do sol, tudo isso foi um desafio, né, pensar. No caso do Baubarco, o desafio que a gente tinha era gravar dentro de um barco a motor pequeno, com vento, com bastante vento correndo. Se a gente fosse utilizar de fato muitos equipamentos, se a gente não tivesse na guerrilha, a gente deveria ter um microfone shotgun, um windscreen com um dead cat, deveria ter uma vara com tantos metros posicionada a uma distância, sendo que, assim, pelo tamanho do barco que a gente tinha para gravar, não ia rolar. E também por questões orçamentárias, a gente acabou ficando com o microfone de lapela. E o microfone de lapela, ele nunca é ideal para se gravar em ambientes externos, porque ele é um microfone omnidirecional, ele capta tudo, ele é muito sensível e muitas vezes ele é condensador, então ia ser um inferno de fato se a gente fosse gravar sem algum planejamento. Por sorte, a gente teve condições de vento e condições até de velocidade do barco que permitiram que a gravação pudesse ser feita, a captação do som pudesse ser feita. Então, na posição em que seu Davi se encontra, ele já faz uma barreira, um escudo contra o som do motor. A gente, na produção, de frente ao seu Davi, fazia um escudo em relação ao vento, e o fator sorte é que o vento estava exatamente na direção em que nós estávamos. Deu tudo certo para que a captação de áudio fosse perfeita. No fundo, a gente ainda consegue escutar o barulho do motor, só que bem baixinho, que dá um charme. Pensar o papel da antropologia nesse momento da produção do filme exercita muito essa questão da escutativa, né? De não só escutar o que a pessoa tá falando, mas entender que aquilo está dentro de um fluxo de pensamento e conseguir encaixar as questões e as perguntas que vão puxar a pessoa para aquele tema que a gente está querendo conversar, ou então valorizar algo muito interessante que a pessoa está trazendo naquele momento da conversa. Então é uma conversa atenta e uma conversa também que tem um direcionamento técnico. Ver aquele diálogo em diferentes dimensões, diferentes planos e conseguir manejar isso na conversa com a pessoa. Quando às vezes a pessoa conversa e ela se desvia porque ela lembra de alguma coisa que para ela é muito interessante, mas que não tem muito a ver com o que a gente está querendo conversar, ter um jeito, um manejo para trazer a pessoa de volta para o assunto,
ou também de conseguir ter a sensibilidade de identificar algo que pode ser chave, né, que a pessoa solta no meio da conversa e conseguir começar a organizar aquele diálogo em torno daquele ponto-chave, que às vezes a pessoa ela não percebe, mas a gente consegue perceber o valor, a riqueza daquela fala, daquele testemunho que a pessoa está dando, então a gente consegue puxar aquilo e valorizar dentro do diálogo. E eu cheguei à conclusão que gimbal talvez não fosse, seria um problema e não uma solução, né, essa ideia de ter imagens estáveis. Porque o gimbal ia manter a câmera no nível do mar, né, na linha do horizonte. Só que o barco ele balança, então toda a imagem iria balançar e quem estivesse assistindo o filme poderia ter vertigem, enjoo. A solução que eu dei foi colocar realmente num tripé, deixar bem travado e posicionar a câmera, né, de maneira mais estática para a gente poder fazer as captações. Eu cheguei a usar uma segunda câmera, mas fiz poucas imagens, assim, algo que não tivesse, acabou não tendo tanta necessidade, né, ter duas câmeras, aquela questão do jogo de câmera. A própria paisagem que tinha formando atrás do nosso personagem, ela já tinha uma plasticidade que correspondia mais ao filme, né, do que um jogo de câmera, alguma coisa assim, mais dinâmica. Não é a minha área, mas a questão da fotografia, né? A gente gravou em 3 formas de iluminação diferentes. A gente começou a gravar no começo da tarde, mais ou menos. Começamos com um sol forte. O passeio de barco, o filme ele foi todo gravado dentro de 2 horas e meia. A gente fechou um passeio para poder fazer essa captação. O ápice da gravação foi na metade, o final já estava escuro, basicamente. Ao longo do deslocamento do barco, o sol ele muda de posição. Pegou um tempo meio esquisito, né? Meio nublado. Então teve uma variação de luz grande no desenrolar do filme, mas a gente conseguiu compensar e corrigir. Utilizando um LED, né, portátil com bateria, fazer uma compensação, uma luz de preenchimento ali para diminuir as sombras. E chegou uma hora, quando começou a anoitecer, o LED começou a dar um resultado melhor, né? Você vai perdendo a luz do ambiente, baixando aquela intensidade toda do sol. Acabou virando a luz principal enquanto estava entardecendo. E deu um desespero muito grande, porque ele trabalha com 2 baterias e uma das baterias ela tinha descarregado. No meio da gravação, tem que resolver esses pormenores e sendo um documentário, você pode perder informações importantes enquanto o depoente está falando. Isso poderia afetar bastante também. O final já estava escuro, basicamente. Foi a coisa mais cabeluda, assim, que na minha experiência foi para resolver. Enquanto você está coletando o depoimento, tem que estar atento à paisagem, à iluminação, tem que controlar o LED, aí o LED descarrega com risco de atrapalhar toda a produção. Assim, é ansiedade lá em cima, porque apesar de tudo, existe a possibilidade, como a gente está sem um retorno, sem um monitoramento, existe a possibilidade de ficar tudo ruim. Inclusive, existia a possibilidade do microfone parar de funcionar durante a gravação e a gente não ter como identificar isso. Então, assim, foi bastante apreensão porque tudo podia dar errado. Na construção do filme, esse fluxo, né, do diálogo, da conversa, para que ele estabeleça dentro de uma narrativa coerente, com começo, meio e fim, dando, né, ênfase àquele tema que a gente está construindo no filme. Porque, às vezes, as pessoas, quando estão conversando com a gente, elas não trazem uma fala organizada. As coisas vão acontecendo em momentos dentro da conversa. A gente tem essa sensibilidade de rever o material e conseguir isolar aqueles trechos que têm, né, uma organicidade, que conversam entre si, e ajudar a organizar eles e montar de uma forma que fica realmente interessante numa narrativa audiovisual. Então, tudo isso é aprendizado, onde a gente alia, né, esses conhecimentos da antropologia com conhecimentos do audiovisual e que dá um resultado interessante num documentário, numa proposta. O que eu gostei bastante do filme, já depois dele finalizado, foram as histórias que entraram no final, como elas se conectam com o Seu Davi, e a fotografia. A fotografia do filme ficou linda, linda mesmo, assim. É aquilo, eu achava que não ia funcionar, que ia ficar um Frankenstein no final, mas no fim das contas ficou lindo, ficou os planos que a gente utilizou, as cenas de André pendurado no navio. E, obviamente,
Quem tá vendo o filme não percebe, mas tem algumas cenas que o nosso diretor de fotografia teve que se pendurar para fora do barco para poder filmar o rio. Então, assim, no fim das contas ficou lindo, deu muita agonia na hora, porque parecia que a câmera ia cair no rio, mas no final ficou bem interessante. Foi muito importante fazer a gravação enquanto a gente estava fazendo um passeio com o seu Davi, aquele trajeto que faz parte do dia a dia de trabalho dele. Está se falando, está conectado com aquilo que está acontecendo no momento. E isso tem uma força, um impacto muito grande. Tem também uma questão de conexão, né, entre a paisagem que estava ali, né, diante da gente e tudo aquilo que trazia as memórias, né, do seu Davi para a conversa, né, daquela relação com o rio. Enquanto a gente percorria a história de seu Davi, a gente também estava percorrendo o rio Capibaribe. Trazia uma força muito maior para o que estava sendo falado, para o que estava sendo conversado com ele naquele momento. É muito significativo, né, para mim, que sou antropóloga, trazer esse momento dos diálogos, das conversas com os personagens, com as pessoas, né, com quem a gente tem uma interlocução, para dentro do universo da pessoa. Que o Oba ao Barco, ele não poderia ser feito de uma maneira melhor se não fosse ali no barco, em movimento, no rio Capibaribe, com o seu Davi ali conduzindo tanto a conversa quanto a embarcação. Foi uma experiência assim, que eu considerei assim, excelente, um exercício de diálogo muito interessante, muito profundo, que a gente conseguiu estabelecer com ele na construção desse filme. Eu já tinha trabalhado com audiovisual em outras oportunidades, já tinha feito assistência. E o diferencial do Oba ao Barco é que foi o primeiro documentário na guerrilha que eu fiz, no sentido que a pré-produção foi muito curta. Sim, ela foi eficiente, porém a gente teve um período de tempo curto, até porque a gente tinha uma janela de gravação para poder pegar o seu Davi disponível para realizar as filmagens e poucos equipamentos, né? A gente tinha uma câmera DSLR e um microfone de lapela e um refletor, né? Basicamente. O filme está completando 1 ano de produção, né? Completou agora em maio. A gente levou cerca de entre 20 e 25 dias de construir todo o filme, então desde a ideia, da pré-produção até a finalização para iniciar a distribuição desse filme, durou mais ou menos 21, 24 dias. Eu tenho feito a distribuição do filme, né? Inscrevi em vários festivais. De lá até aqui, né? Fazendo 1 ano mais ou menos do filme, já teve 4 exibições, né? Sendo 3 delas nacionais e 1 internacional. Das nacionais a gente participou do 7º Maré, que é uma mostra sobre meio ambiente aqui em Recife, né? Recife, Pernambuco, região metropolitana, tem umas ações. Participamos também do 13º Festival de Triunfo, foi a estreia, tanto a minha estreia como cineasta, né, diretor, um festival nacional. Também teve exibição recentemente na Sustentatec, no Senac. E internacionalmente nós tivemos o First Time Filmmakers. Ter o filme selecionado em festival já é uma premiação, né? Passa por curadoria, tem vários critérios técnicos para um filme participar de um festival. Então fiquei muito feliz por conta disso. O Oba ao Barco é um filme que foi realizado, né, em parceria com mim, André, Ícaro Ricarte e seu Davi. E ele vai estar disponível aí em breve para todo mundo e a gente gostaria muito que vocês assistissem, que vocês dialogassem com a gente e falassem um pouco o que é que vocês acharam, como que o filme impactou vocês, o que é que vocês mais gostaram. Então, em breve, ele estará disponível, né? Nós vamos fazer o lançamento e eu estou aguardando aí os feedbacks de todo mundo, quero saber o que é que vocês gostaram, o que é que vocês acharam do seu Davi e espero que vocês gostem do filme. Vocês podem conferir, né, no canal a estreia do filme Oba ao Barco para vocês se divertirem, né? Então, boa sessão a todos e até a próxima. Convido todos vocês para assistir o Oba ao Barco, que está disponível no YouTube.